Uma das coisas mais estúpidas do entretenimento atual é a pregação de que alguém não consegue se conectar com uma história se essa pessoa não se ver fisicamente nela. Um pensamento tão egocêntrico que me dá náuseas. Eu não preciso ser um órfão multibilionário para me identificar com Batman e sua busca por justiça. Não preciso ser um alienígena humanoide que consegue esconder sua identidade só com um óculos para me identificar com um super-homem e querer salvar pessoas. Não preciso ter uma armadura de bronze mágica e servir uma deusa grega para me identificar com Seiya e querer ter a força para me reerguer sempre, não importando quais sejam as dificuldades que eu enfrente. Não preciso ser um japonês espadachim como o irmão Oni para me identificar com Tanjiro e querer ser uma boa pessoa. Esses exemplos foram todos de heróis, a bondade ideal para enfrentar o mal, algo extremamente fácil de nos conectarmos. Só que uma história bem escrita consegue ter o mesmo efeito mesmo quando os personagens são cheios de imperfeições. Então que chegamos a Mushoku Tensei 2, a segunda temporada do considerado pai do gênero Tensei. Apesar de estar num mundo completamente fantástico, com magias, dragões e tudo mais, o anime consegue nos imergir tão bem em sua trama que para nós aquilo poderia ser real. A temporada começa com Rudeus viajando sozinho em busca da sua mãe, deprimido com toda a situação. Ele nem se importa com a sua própria vida durante uma missão. Muitos podem até dizer que o Rudeus está sendo fraco demais e que precisa crescer, mas aqueles que já lidaram com depressão sabem o quão difícil é a situação. Rudeus foi separado da família por causa do desastre do teletransporte, passando anos numa jornada com a Ares. Ao fim de tudo, ela se entrega a ele numa noite só para abandoná-lo na manhã seguinte. Some isso a tudo que foi perdido, o dano psicológico que pode ser causado é gigantesco. Tanto que mesmo quando ele começa a se reerguer, ele descobre que o trauma foi tão grande que ele não conseguirá ficar mais com mulher alguma por não conseguir estabelecer mais um relacionamento de confiança. Isso faz o Rudeus beber demais e fala um monte de besteiras, o que só destrói os relacionamentos de amizade que ele tinha criado, demonstrando quão nocivo o álcool pode ser. Após mais um tempo viajando, o Rudeus recebe um convite para se juntar à Universidade de Magia, algo que um dia já foi o objetivo dele, mas agora é algo que ele talvez não possa aceitar porque ainda precisa encontrar a sua mãe. Mas ao receber uma visita do deus humano que o aconselha a ir, para que investigue o incidente do teletransporte em massa e se cure, ele aceita o convite. Agora, esse arco da escola é um pouco mais sem graça, já que ele é usado para o Rudeus estabelecer relações com novos personagens e se reencontrar com outros, incluindo a Sylph, que está escondendo sua identidade e protegendo uma princesa que fugiu de seu reino por causa de turbulências políticas. O melhor momento dessa parte é quando o Rudeus se depara com a garota mascarada que acompanhava o homem que o matou. A reação de desespero do Rudeus relembrando daquele momento ficou realmente boa. Mas os dois conseguem conversar sobre tudo, desfazem mal entendidos e viram amigos. A primeira parte acaba com Rudeus descobrindo a identidade da Sylph, se curando e jurando que se casaria com ela. E a segunda começa justamente com Rudeus estabelecendo sua nova vida com ela, até que o Ruigerd o visita trazendo as irmãs do Rudeus consigo. Ele deveria cuidar delas enquanto o pai lutava para salvar a mãe deles. Isso acaba gerando um conflito entre o Rudeus e a sua irmã Nor, que não consegue confiar nele, levando-o a agir como o Rudeus agiu na vida passada, e até mesmo se trancando no próprio quarto. Essa inversão de papéis faz o Rudeus refletir sobre os erros da sua vida passada, de como ele recusou toda ajuda e fugiu do mundo, o que o faz perceber que é necessário que a pessoa queira ser salva para poder escapar daquela situação. A Nor acaba aceitando ajuda, sendo mais forte que o Rudeus foi no passado, e isso a leva a fazer as pazes com o irmão e volta a viver normalmente. Como será que teria sido a vida anterior do Rudeus se ele tivesse feito o mesmo e aceitado a ajuda de seu irmão? E agora, com tudo parecendo bem, chega uma carta a Rudeus e um dos colegas de seu pai, pedindo para que mande reforços, pois não estão conseguindo salvar a mãe dele. Isso coloca o Rudeus numa situação delicada, porque ele não só tinha sido o encarregado de cuidar das irmãs, como também há pouco tempo descobriu que a Sylph estava grávida. Ir até o grupo do pai dele seria uma longa jornada que levaria mais de ano. Nisso ocorre outra intervenção do deus humano que diz para ele não ir,
porque ele se arrependerá disso. Não só isso, como diz para ele consumar o ato com uma das colegas de sala dele para que ele alcance uma felicidade ainda maior. Algo que o Rudeus rejeita fortemente, porque ele acabou de jurar que ficaria com a Sylphie. Apesar de não concordar com a segunda parte do conselho, Rudeus pretende ficar. Mas quando ver a Nor tentando fugir para poder ajudar o pai e o desespero dela, ele resolve ir ajudá-lo junto da Elinalise. Rudeus acaba recebendo uma ajuda da Nana Roshi, a garota da máscara, que revela a ele a existência de portais que encurtariam a viagem drasticamente, permitindo que ele voltasse antes do nascimento do filho se tudo desse certo. Chegamos então à parte do labirinto onde a mãe do Rudeus foi localizada. O labirinto possui círculos de teletransporte que tornam a navegação ainda mais difícil e a situação é drástica. Não só o grupo do Paul, o pai do Rudeus, não estava progredindo bem, como também tinham perdido a Rox, que estava desaparecida há dias. Na ida ao labirinto, Rudeus acaba encontrando e salvando a Rox, que imediatamente se apaixona pelo antigo pupilo. E não só isso, por ter estudado sobre teletransporte, Rudeus faz o grupo rapidamente progredir no labirinto, até que encontra uma gigantesca hidra que tinha um cristal onde a mãe do Rudeus estava presa. A hidra é um inimigo e tanto por causa do seu poder regenerativo, o que faz o grupo ser forçado a recuar para o desespero do Paul, que quer salvar sua esposa. Isso gera uma rápida discussão com o Rudeus, porque o Rudeus estava calmo demais, já que o vínculo que ele tinha com a mãe não era muito forte. Seu pai acaba se acalmando, cria um plano para enfrentar a Hydra e ele pede para que o Rudeus esteja pronto para morrer salvando a mãe. O plano parece dar certo e a Hydra vai sucumbindo aos poucos, só para na reta final Rudeus precisar ser salvo pelo seu pai. Rudeus que acaba perdendo um braço, mas consegue terminar de matar a Hydra. Após conseguir fechar a ferida no local do braço perdido, chega a dura realidade. Seu pai morreu para salvá-lo. E para piorar ainda mais a situação, sua mãe perdeu todas as memórias, voltando a ser basicamente uma criança. O fato do Rudeus possuir as memórias de sua vida passada o deixou numa situação em que seu vínculo com a sua nova família era fraco, principalmente com o fato de terem sido separados tão cedo. Com isso, Rudeus fracassou em perceber que para o seu pai, ele era tão precioso quanto a sua mãe. Seu pai falou aquilo de sacrificar pela mãe apenas para fazer o Rudeus dar tudo de si naquela luta, e ele jamais pretendeu deixar que o filho morresse. E somente com a perda do pai e indiretamente da mãe que o Rudeus finalmente entendeu o valor de sua família. Infelizmente, isso é algo normal, principalmente quando somos mais jovens. Acostumamos com aqueles ao nosso redor e damos como certo de que eles estarão lá amanhã. E principalmente quando adolescentes, fracassamos em entender as ações de nossos pais, que muitas vezes estão fazendo de tudo para nós. Eles chegam a fazer grandes sacrifícios só para que seus filhos tenham o melhor possível em suas vidas. Mas muitas vezes, como jovens, acabamos brigando com eles. Algo que não poderia ser mais triste para uma família. Somente quando amadurecemos que entendemos tudo. Mas muitas vezes, como no caso do Rudeus, isso chega tarde demais. Seu pai, sua mãe se foram. E agora só resta um vazio dentro da sua alma. Vazio tão grande que o Rudeus não conseguia mais seguir em frente. Vendo isso, a Rox se oferece a ele para salvá-lo daquela situação. Uma oportunidade que o Rudeus literalmente agarra. A verdade é que o Rudeus sempre idolatrou a Rox. E se o destino tivesse sido diferente e eles tivessem se encontrado mais cedo, o Rudeus certamente teria se casado com ela e não com a Sylphie. Só que o que aconteceu, aconteceu. Tirado da escuridão pela Rox, o Rudeus estava pronto para voltar para casa com todos e aceitar que o que fez com a Rox foi errado, apesar de ter sido isso que o salvou. A jornada de volta acaba sendo sofrível para a Rox, que sabia que aquele seria o último momento junto do Rudeus. Mas a Elinalise, que por acaso é a avó da Sylphie, pede a Rudeus para que ele se case com a Rox. Rudeus protesta, pois já tinha jurado ficar com a Sylphie, mas acaba sendo convencido a fazê-lo. No fim, ele era igual ao pai que tinha 2 esposas. Tudo acaba com o retorno ao lar. Temos toda a parte para levar à aceitação da morte do Paul e a situação atual da Zenith. Como também o conflito final pela chegada da Rox, que acaba sendo aceita pela própria Sylphie. O engraçado neste ponto é que a Elinalise, aquela que criou aquela situação, não ficou para ajudar a convencer a neta. Com isso,
Agora, o que virá no futuro para Rudeus e sua nova família? Principalmente quando paramos para pensar no quanto o Deus humano pode estar manipulando Rudeus. Se ele tivesse seguido o conselho de Deus e ficado, seu pai poderia ainda estar vivo, mas ainda estariam se arriscando num labirinto, e agora com uma equipe menor, já que a Rox teria morrido. Fora que apesar de toda a tragédia e tristeza, Rudeus não se arrependeu da sua decisão, algo que Deus falou que aconteceria. No fim, Mushoku Tensei nos faz pensar nas decisões que tomamos em nossas vidas de maneira fantástica. Algo que já começa na própria música de abertura que eu ouço quase todos os dias. O que aconteceu com aqueles dias onde eu acreditava poder alcançar qualquer coisa que quisesse? Isso é só consequência de se tornar um adulto? Não, não é disso que estou falando. Há um futuro diferente que eu poderia ter alcançado se eu tivesse tido um pouco mais de coragem. Mas eu não percebi até que fosse tarde demais. Isso é algo constante nas nossas vidas. Tanto que aconteceu ao vivo aqui no canal. Conversamos numa live sobre o concurso de Light Novels do My Anime List, de como seria legal participar. Mas no fim, não havia coragem para isso. E se todo mundo fazer piada do que eu escrever? Ah, eu não vou vencer mesmo. Era algo que passaria batido, mais uma oportunidade que nem seria tentada. Mas então, graças ao apoio de vocês, na reta final corri e escrevi uma Light Novel em tempo recorde. Eu não ganhei o concurso, a Light Novel provavelmente ficou horrorosa, mas me senti extremamente feliz comigo mesmo por ter feito aquilo. E por ter tentado naquela vez, participei do concurso seguinte e agora tenho uma história publicada. Mas quantas outras oportunidades passam por nós durante as nossas vidas e fracassamos em esticar o braço para tentar agarrá-la? Quantas vezes damos como certo que todos estarão aqui amanhã só para isso não acontecer? Apesar de ser um mundo de fantasia, Mushoku Tensei é incrivelmente real. E deixo meus sinceros agradecimentos aos membros do canal. Algumas coisas aqui só foram possíveis graças à ajuda de vocês. Realmente, obrigado.